Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zadroski, falar sobre a invencibilidade dos catarinenses na Série B. Hoje, Avaí e Criciúma entraram em campo no mesmo horário, 9h30 da noite, a bola rolando. Em Maceió, capital de Alagoas, no estádio Rei Pelé, CRB 0, Avaí 1. Gol do Wallace França para manter o Avaí com 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias. O Criciúma fez sua estreia no Heriberto Wilson, diante do seu torcedor, havia vencido na estreia o Náutico lá em Recife, mas hoje uma estreia em que o torcedor esperava aí pelo menos um resultado melhor, empate de 1-1 do Criciúma diante do Atlético. Começar falando aqui sobre o jogo do CRB e do Avaí. Infelizmente, como os dois jogos foram no mesmo horário, acabei prestando mais atenção no jogo do Avaí, até pelo trabalho na rádio, em que a gente fala mais sobre futebol da capital, né? Mas, claro, quando forem em horários distintos, vou conseguir prestar mais atenção e falar, consequentemente, mais dos jogos também do Criciúma. Aqui nesse jogo do CRB e Avaí, o CRB que tem muitos ex-Avaí, inclusive o técnico Eduardo Barroca. O CRB foi a campo com o Matheus Albino no gol. O Kevin, um ex-Avaí já aí na lateral direita. O Henrique Santos e o Fábio Alemão, os zagueiros. Lovati na outra lateral, então 2 laterais ex-Avaí. No meio-campo, Pedro Castro, terceiro ex-Avaí no time do CRB, e o Christopher e também o Danielzinho. No ataque, o Douglas Baggio, Dadá Belmonte e o Mikael. O Avaí foi com aquele time que o torcedor já está conhecendo e tendo a escalação na cabeça, né? Léo Aragão no gol, inclusive eleito melhor do jogo hoje aí, nos aplicativos aqui do SofaScore. O Alisson na lateral direita, Alisson e Baldini na dupla de zaga, Douglas Teixeira na lateral esquerda. Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha e Jean Lucas no meio, Taylor e Avenatti, a dupla de ataque. O Avaí que começou perdendo aí o Daniel Penha por lesão no primeiro tempo, já com 15 minutos de jogo, uma baixa importantíssima, né? O Daniel Penha vem desempenhando muito bem com a camisa do Avaí, esperamos que não seja nada sério, que ele consiga se recuperar rápido e já retorne logo aos gramados. Entrou no lugar dele o Paulo Vitor, então o Avaí já fez a primeira substituição forçada aí, né? No primeiro tempo. Primeiro tempo que ainda teve cartão para o Douglas Teixeira e também para o Zé Ricardo. Um jogo em que o Avaí levou bastante amarelos, né? Mas no primeiro tempo é um jogo até equilibrado, os dois times trocando ataques. A gente conhece a proposta do Eduardo Barroca, né? Sabe que os times dele são bem ofensivos. Então atacava bastante. O problema geralmente dos times do Barroca são a defesa, mas nessa partida também ela foi bem. Conseguiu segurar o Avaí aí praticamente o jogo inteiro, né? O gol do Avaí sai ali já na reta final da partida, ali por volta dos 40 minutos do segundo tempo, mas já nesse primeiro tempo, troca de ataques dos dois times, mas problema na pontaria, né? Os dois goleiros tendo pouco trabalho, a bola indo pouco em direção ao gol, então a maioria está indo para fora. Mais um primeiro tempo movimentado com os dois times criando, não foi aquele primeiro tempo um pouco mais morno, troca de passes pelo meio campo, sem tanta objetividade do gol, né? Nesse primeiro tempo, os dois times tiveram essa objetividade em buscar o gol, mas faltou melhorar aí a pontaria. No segundo tempo, então, os times voltam mesmo, né? Depois o Cauã de Almeida vai fazendo substituições no Avaí, ele coloca o Sorriso no lugar do Taylor, o Anderson no lugar do Luiz Henrique, o Wallace França no lugar do Avenatti, e o Wallace França aí com 4 minutos em campo faz o gol. Ele entra aos 36 aos 40 minutos do segundo tempo, faz o gol ali em que ele arranca no contra-ataque, segura muito bem a defesa do CRB ali no contra-ataque e com o desvio do zagueiro, né, consegue matar ali o Matheus Albino na jogada. Mas o segundo tempo, né, em geral, acho que foi parecido com o primeiro tempo, os dois times trocando bastante essas ofensividades, mas com a pontaria sendo o principal problema dos dois times, né, tanto que apesar de que o Léo Aragão foi eleito aqui no SofaScore, que é o site que eu utilizo para analisar as estatísticas das partidas, não sei se ele chega a ser o melhor, não sei se ele foi tão exigido para receber uma nota 9.3 como aparece aqui no site. Então, não sei se ele foi tão exigido, o CRB estava muita bola para fora. Teve uma boa finalização do Pato, que exigiu uma grande defesa do Léo Aragão ali no reflexo. Depois uma outra que passa ali raspando o travessão, mas o Léo Aragão, claro, sempre presente. Se a bola vai em direção ao gol, ele acaba defendendo, né? Acho que sim, foi uma boa partida em relação ao que se viu do Léo Aragão no Campeonato Catarinense, a desconfiança que se tem devido às atuações que ele teve com a camisa do Avaí. Acho que esse jogo ele foi sim mais seguro. Não sei se eu concordo com a eleição dele sendo o melhor da partida, mas
acho que foi uma boa partida sim. E aí, como eu falei, né, o Guilherme Pato também, quando entra ali no time do CRB, ele dá uma movimentação melhor para o ataque. Para quem acompanha o futebol catarinense geral, lembra da passagem dele pelo Figueirense, então é um ponto ali de velocidade, querendo ou não, pegando a defesa do Avaí cansada, né? Acabou dando trabalho e exigiu aí uma boa defesa do Léo Aragão. E aí, como eu falei na questão dos cartões, né, no segundo tempo o Avaí tomou o cartão amarelo com o Alisson, o França na comemoração do gol, e aí acho que tem que ter uma conversa do Cauã com o jovem atacante, ele já tem 2 amarelos, já está pendurado. Primeiro o amarelo ele tomou no gol contra o Juventude, tirou a camisa. Nesse de hoje não tirou a camisa, mas provocou, acabou levando amarelo. Então, se continuar assim, já no próximo gol que ele anotar, vai estar suspenso, né? Então eu acho que tem que ter uma conversa, e claro que vai haver essa conversa, né? A gente sabe que isso é muito presente no vestiário do futebol, mas o Wallace França tem que se atentar com isso. Depois o o Baldini, não é Maldini ainda, é Baldini, acabou sendo amarelado também, o Paulo Vitor e o Alisson, claro, aí com a expulsão, né, o zagueiro Alisson sendo expulso, ele que parou um contra-ataque do Guilherme Pato na velocidade. O Guilherme Pato estava vencendo na velocidade, o Alisson puxa ele, como era o último homem, fora da área, né, ficou ali um pouco a dúvida se poderia ser pênalti, mas o árbitro foi revisar no VAR e realmente confirmou que era fora da área, mas acabou gerando a expulsão do Alisson, então o Avaí tem essa baixa na zaga para o jogo de domingo diante do Operário Ferroviário. Agora, 180 minutos de Série B, o Avaí ainda não sofreu gol, né? Léo Aragão segue sem ser vazado. O Avaí se junta aí ao Cuiabá, como o único time que jogou 2 partidas e ainda não sofreu gol. O Cuiabá empatou os dois jogos em 0-0, e a equipe do Operário Ferroviário, que é inclusive o próximo adversário do Avaí, mas joga amanhã contra o São Bernardo. Então, não sofreu gol na primeira rodada, mas ainda joga pela segunda rodada amanhã. Avaí e Cuiabá são os únicos times que ainda não sofreram gol ao fim dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, o Avaí começa muito bem, né? É importante começar bem esse campeonato, começar pontuando. Atualmente é o vice-líder, fica atrás do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem o saldo, né? Venceu por 4-0 na primeira rodada, e nessa rodada também venceu, fez 2-1, né? Venceu hoje, jogou ali contra o América Mineiro lá no Independência. Então vamos ver o Botafogo, que inclusive treinado pelo Cláudio Tencati, passagem pelo Criciúma. Igor, atacante ex-Criciúma e Avaí, tá lá no Botafogo, então vamos ver se o Botafogo realmente tem gás para brigar aí pelo acesso até o final do campeonato. Então, a tabela atualmente está com o Botafogo primeiro, Avaí segundo, Goiás terceiro, Londrina quarto, Atlético quinto e o Criciúma em sexto. Atlético quinto, Criciúma sexto. Então, vamos falar de Criciúma e Atlético. O Criciúma que vem tendo dificuldade com o Atlético jogando em casa, né? Mas sofreu o gol nesse jogo com o Ronaldo Tavares logo aos 2 minutos, né? Logo que o jogo começou, o bom jogador do Atlético, Ronaldo Tavares, abriu o placar. Depois o Atlético tem um jogador expulso, né? Ainda no primeiro tempo, ali na reta final do primeiro tempo. E aí condiciona o jogo para o Criciúma buscar o empate. Criciúma que foi a campo com o Alisson no gol, o Bruno Alves, o Rodrigo e o César Martins de zagueiros, Marcelo Hermes numa ala, Wagninho na outra, Felipe Matheus, Eduardo e o Jonathan Robert no meio-campo, o Nicolas e o Otero, os 2 atacantes. O Atlético foi com o Poli no gol, foi com o Diogo Batista na lateral direita, Jonathan, o Lucas Beleze e também o Zeca na lateral esquerda, no meio-campo Cabeças, Ian Lucas e o Jota, no ataque o Juan Assis, Ronaldo Tavares e o Dixon Vera, ele que foi o jogador expulso pelo Atlético. No primeiro tempo, como eu falei, então, o Atlético abriu o placar, acabou também sofrendo bastante cartões amarelos, né? Foram 5 cartões amarelos pro Atlético, e aí depois o Vera acaba tomando o segundo, é expulso, né? 2 cartões amarelos pro Criciúma, o primeiro tempo movimentado na questão dos cartões. O Criciúma melhora, claro, no segundo tempo com a expulsão, né? No primeiro tempo não dá tempo ali de sentir efeito o Atlético, mas no segundo tempo, claro, o Criciúma sente essa diferença de um jogador a mais, que eu sempre falo que é muito importante, né? Jogar com um a menos é muito difícil. Então, se o Atlético conseguir segurar a vitória, seria um grande resultado, porque é muito difícil, mas claro, o Criciúma, com toda a capacidade e a força que tem jogando em casa, conseguiu o empate. Jonathan Robert cobrando pênalti, né? Um pênalti sofrido ali aos 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. Jonathan Robert converteu, bateu muito bem e empatou. E aí agora o Criciúma, então,
somos o seu primeiro empate, né? Já tinha vencido na rodada passada. Como eu falei, talvez esperava uma vitória, mas claro, o Atlético, eu acho que é um time que se adaptou muito bem à Série B, né? E eu acho que vai ser um time que talvez possa aí no futuro começar a brigar mais pelo acesso, principalmente agora que tem a questão do playoff, então até o sexto time colocado na Série B briga pelo acesso à Série A. Mas olhando os números, o Criciúma dominou, posse de bola 71-29 para o Criciúma, grandes chances 4 para o Criciúma, 2 para o Atlético, 32 finalizações para o Criciúma e 7 para o Atlético, 6 defesas do goleiro do Atlético e uma do Alisson do Criciúma. Então a gente vê a dominância do Criciúma nos números, tentando aí a vitória, né? Mas parou na defesa do Atlético. Eu acho que é normal, né? Acontecer esse resultado que não se espera. Agora, claro, o Criciúma tem que recuperar pontos nas próximas rodadas. E eu acho que é um time que talvez se falasse ali que o Eduardo Batista poderia ter perdido um pouco da mão do elenco, mas eu acho que não, isso não acontece. O elenco do Criciúma está fechado com o treinador, ele é um treinador que já conhece bem a Série B. Eu acho que ainda está faltando alguma coisa para conseguir finalmente esse acesso, né? Vamos ver se esse ano vai. Eu acho que foi uma boa escolha do Criciúma em apostar nele novamente. Talvez esse ano, se não conseguir o acesso, daí eu acho que vale repensar esse planejamento com o Eduardo Batista. Mas como eu falei, com esse resultado, então, o Criciúma está na sexta colocação, com os 4 pontos, pode sair, né, em caso de vitória do Operário Ferroviário amanhã contra o São Bernardo. Na terceira rodada, o Criciúma vai até Goiânia para enfrentar o Goiás na próxima terça-feira. Terça-feira, não. Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda-feira, às 6 horas. E o Avaí joga fora de casa na próxima. Não, vai jogar no domingo, perdão, 4 horas, contra o Operário Ferroviário na Ressacada. Então, Avaí e Operário, Goiás e Criciúma, os jogos da terceira rodada. E aí, como os times vão jogar em horário e dia diferente, vou fazer um vídeo para cada jogo, analisando e comentando um pouquinho melhor do que foi aí Avaí e Criciúma, esperando que os dois mantendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas quem acompanhou o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, claro, para a gente continuar crescendo no canal, falando muito do futebol catarinense. Amanhã a gente volta para falar da Chapecoense no Campeonato Brasileiro da Série A. A todos os amigos, um abraço e até a próxima aqui no canal do Zadroski.